Bolsonaristas estão em pânico com o depoimento do Walter Delgatti à CPI dos atos antidemocráticos. O desespero é tão grande que o Nicolas Ferreira não conseguia pronunciar o nome do Bolsonaro durante a sessão. O próprio ex-presidente precisou quebrar o silêncio, contrariando as recomendações dos seus advogados para se defender, porque as acusações elas são gravíssimas não somente contra Bolsonaro, mas também contra os militares, porque segundo Delgatti, os militares vazavam informações sigilosas do TSE para ele. Isso tudo é muito sério. Até quando os militares vão continuar apoiando o Bolsonaro depois de tudo isso? Bolsonaro, todo corajoso que é, jogando a culpa desse caso nas costas da Zambelli. Na sua opinião, esse depoimento do hacker, ele é desastroso? Os militares vão finalmente abandonar o Bolsonaro? E o que você acha do Bolsonaro culpando a Zambelli? Ele é corajoso ou é um grande covardaço? Deixe seu like se você curtiu esse depoimento do Delgatti e se inscreva no canal. Hoje mais cedo eu já fiz um vídeo comentando os desdobramentos ou a fala do Delgatti sobre o Bolsonaro, link aqui no card. Só que esse depoimento, ele de fato foi muito bombástico, porque ele revelou as investigações praticamente que a Polícia Federal tem feito, ou pelo menos parte delas, nesse caso dele, hacker, com a Carla Zambelli. Porque ele já havia prestado 2 depoimentos. Um deles foi na quarta-feira, um dia antes do depoimento que ele prestou à CPI dos atos antidemocráticos. E ele confirmou publicamente, ele publicizou tudo aquilo que ele falou à Polícia Federal. Porque a Globo News teve a informação de provas apresentadas pelo Delgatti à Polícia Federal que corroboram com o depoimento que ele apresentou à CPI dos atos antidemocráticos. Um depoimento, assim, muito comprometedor, não somente para Bolsonaro, porque nós sabíamos do envolvimento de Bolsonaro, mas ele deu detalhes do envolvimento das Forças Armadas, de militares do Ministério da Defesa. Algo simplesmente gravíssimo, um gesto de traição desses militares que precisam ser punidos. E o mais interessante de tudo foi a forma como o Delgatti apresentou para nós aquela velha estrutura que nós já temos conhecimento há muito tempo aqui no canal de ataque às instituições republicanas. Porque o próprio Alexandre de Moraes defende essa tese que nós temos aqui no canal. Não estou dizendo que o Moraes acompanha o canal, com toda certeza não, já que ele deve morrer de inveja da minha cabeleira. Mas isso aí é outra história. Problemas capilares à parte, o próprio Alexandre de Moraes, no voto dele de cassação contra o Bolsonaro, ele falou do modus operandi das estruturas do governo Bolsonaro. Existe, até os procuradores que vão prender o Bolsonaro defendem a tese que havia uma organização criminosa de ataque às instituições republicanas localizada no Palácio do Planalto. Uma organização que tinha papéis definidos, usava as estruturas da República para atacar a própria República. Por exemplo, no caso do Marcos Doval e do Daniel Silveira, eles queriam utilizar a ABIN para espionar o Alexandre de Moraes. E nesse caso do Delgatti, a estrutura está muito clara, porque ele falou o seguinte no depoimento à CPI, que ele foi se encontrar com o Bolsonaro e o Bolsonaro o encaminhou para o Ministério da Defesa. Porque se você lembra, o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, ele estava junto com uma junta militar fazendo ali estudos para averiguar a inviolabilidade das urnas eletrônicas. E foi um momento muito ridículo, porque eles não sabiam fazer cálculo amostral, cálculo matemático básico de estatística. Foi um grande mico. E o Bolsonaro encaminhou o hacker de Araraquara para se encontrar com os militares. Nós já sabíamos, em depoimentos passados, que o hacker havia orientado os militares na elaboração do relatório. O que nós não sabíamos foram os detalhes que o hacker apresentou. Ele esteve no ministério 5 vezes, segundo palavras dele, e se encontrou com o ministro. E o problema não é isso. O problema é o seguinte: o código-fonte das urnas, ele é muito bem guardado, para evitar justamente especulações e coisas do tipo. Então, um número muito seleto de pessoas do TSE tem contato com o código-fonte. Isso é secreto, isso não pode ser divulgado. Os militares que estavam fazendo o relatório e avaliando toda aquela história da segurança das urnas tiveram acesso a esse código-fonte. E eles levavam esse código-fonte para o Walter Delgatti, para que ele pudesse analisar e criar mecanismos para burlar o código-fonte e invadir as urnas. E como eles faziam isso? Já que não podia levar papel e nada, eles decoravam trechos do código e levavam para o Delgatti, e eles ficavam vazando essas informações para o hacker de Araraquara. Isso é um total absurdo, e a forma como o hacker disse ou contou isso para a CPI mostra uma grande intimidade dele com os militares. É um caso de traição. Os caras vazaram informações sigilosas para um terceiro.
para um terceiro. Olha só o nível que chegou o governo Bolsonaro. O pior é que o Ministério da Defesa não tem registro das 5 visitas do Delgatti. Não tem registro. Existe a especulação que ele pode ter entrado por uma porta lateral, sem registro, ou ter utilizado um nome falso. Como que isso aconteceu? Isso tudo aumenta ainda mais os ares de ilegalidade de toda essa situação. O próprio Delgatti falou, eu orientei, aquele relatório lá foi meu. Eu que fiz aquele relatório que os militares apresentaram. O relatório que foi utilizado pelos apoiadores de Bolsonaro na festa da Selma, que acabou virando os próprios atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. E tem gente sendo presa ainda por conta disso. Eles foram incitados, os apoiadores de Bolsonaro foram enganados por esse relatório. Eles acreditavam que de fato houve fraude, por isso que eles se manifestaram, por isso que eles protestaram, e muitos estão presos em função dessa situação. Isso é grave, é sério, e o Lula tá preocupado. O Lula falou pro Múcio, ô Múcio, que história é essa? Como que esses caras entraram aí? Quem são esses militares? Eu quero uma investigação, e vai acontecer, e tem que acontecer. Porque não é mais possível, depois de tudo que está acontecendo, nós termos os militares ainda bolsonarizados dessa forma. Eu creio que eles vão abandonar o Bolsonaro. Vão abandonar. Eu já falei sobre as consequências desse abandono dos militares ao Bolsonaro. Porque é a última linha de defesa do Bolsonaro para que ele possa aí criar qualquer coisa, qualquer tipo de factoide de proteção. Com os militares, pode haver uma revolta, já expliquei tudo isso, link aqui no card. Mas depois do caso do Mauro Cid, depois do caso do pai do Mauro Cid e agora do hacker de Araraquara, não dá, é um constrangimento imenso os militares continuarem apoiando o Bolsonaro da forma como apoiavam. É muita canalice, né? É muita prótese sendo distribuída, é muito carguinho e venda de relógio para continuar o apoio que os militares estavam dando a Bolsonaro depois de tudo o que foi revelado. Porque esse caso do Delgatti assustou os aliados do Bolsonaro. É um caso se avolumando em cima do outro. Segundo a Bela Megali, os aliados do Bolsonaro agora ela fala assim, se já estava ruim antes, agora é inevitável. O Bolsonaro vive um inferno jurídico desde a revelação do caso das joias. A primeira revelação. Que o Cid tentou lá recuperar as joias, que o Bolsonaro entrou sem declarar, ele já vive um inferno astral. E agora a situação piora muito. Porque se os detalhes forem comprovados e o Globo News já falou que a Polícia Federal tem essas provas, não dá. O Bolsonaro vai ser preso. E não vai ser preso preventivamente. Porque os próprios aliados do Bolsonaro sabem que não vai acontecer prisão preventiva. No caso do Bolsonaro, ele só vai ser preso depois que os processos todos correrem. A prisão do Bolsonaro vai ser uma prisão definitiva, para evitar justamente assodamentos dos processos, para evitar especulações de perseguição, porque a prisão está ficando cada vez mais natural. Não tem como depois do que o hacker apresentou, do que o Cid apresentou, do que o Silvinei apresentou, o Bolsonaro continuar solto. Não dá mais. Ninguém em sã consciência vai falar, não dá, porque as provas estão... o caso do Lula não tinha prova. Aqui tem. Tem muita prova contra o Bolsonaro. Por isso que eles estão em pânico, né? Houve uma super operação abafa, tentaram desqualificar o hacker, o Fábio Weingarten, que é o advogado de Bolsonaro, ficou falando que o hacker mente. O próprio Flávio e o Eduardo também tentaram desqualificar, falaram que tudo foi uma armação. Como foi uma armação do PT se quem levou o hacker para o encontro com o Bolsonaro foi a Carla Zambelli? Não tem armação do PT alguma nessa história. Eles não sabem o que falar, porque não tem o que falar. O Nicolas Ferreira, ele não conseguia falar o nome do Bolsonaro. Ele esqueceu que o nome do Bolsonaro era Jair Messias Bolsonaro. Ele falou assim, Jair Bolsonaro, os caras Messias, Messias, né? O cara não soube. A Damares Alves estava em branca. Completamente catatônica, como se fosse um piripaque do Chaves no depoimento do hacker. E o próprio Bolsonaro teve que se expor publicamente, ele iria submergir, ele foi orientado pelos advogados a ficar quieto, ele só iria reaparecer na festa do peão de Barretos, porque é um cenário agro e ali ele tá mais tranquilo, não vai ser apupado. Mas ele foi apupado, ele teve que falar na Jovem Pan. Não, isso aí é uma mentira, vai abrir queixa-crime contra o hacker, mas se o hacker tiver as provas que ele apresentou, que ele diz ter. Bem fez o Costa Neto, que também foi implicado. E o Costa Neto fala, não vou perder tempo com isso não. Agora, o que eles vão fazer? Vão culpar a Zambelli. Segundo o site O Bastidor. Tudo bem que é uma fonte secundária, tudo bem, não é uma Globo, enfim. Mas o Bastidor falou, eles vão culpar a Zambelli. Mesmo com o Bolsonaro sendo imputado, mesmo com todas as complicações, a Zambelli vai pagar o pato. Porque, de fato,
A Zambelli que levou o hacker para se encontrar com o Bolsonaro. A ideia toda foi dela. E não vai ser, como posso dizer, dor alguma para o Bolsonaro, que já culpa a Zambelli pela derrota dele para o Lula, culpar agora no caso do hacker. Mas com culpa da Zambelli ou não é esse caso que vai ser o caso definitivo para a prisão do Bolsonaro. Porque ele vai ser preso e condenado por conta desse caso, por conta do caso do Daniel Silveira, por conta do caso do Silvinei, por conta também do Mauro Cid. Da falsificação. É muito caso o Bolsonaro ser condenado. E vai brigar com a Zambelli? Aí é não querer. É um covarde, né? Essa é a grande verdade. Não assume as próprias responsabilidades.